Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar framboesas. Esse é um americano de plástico. Olha como ele é duro, firme. Desse lado aqui, do avesso, ele brilha. Esse lado não segura tinta. Mas desse outro lado aqui, que é o lado direito, nessa parte, olha como ele não brilha. Aqui. Então aqui a gente pode pintar que segura a tinta, é lavável e é muito bom. Não posso dizer para você onde que você vai achar isso aqui, tá? Eu achei por acaso nas lojas americanas, mas eu não sei se ainda tem. Esse daqui tem muitos anos que eu tenho e eu resolvi mostrar para vocês hoje que é possível pintar. Vocês podem pintar também naqueles plásticos que vem, que a gente compra em metro para forrar geladeira, para forrar armário. Experimentem antes se a tinta pega ou não. Passe a tinta, espere secar e lave. Se sair é porque você não deve pintar. Então vamos começar esse daqui pelo fundo. Então, geralmente eu não gosto de trabalhar o fundo primeiro, mas nesse daqui, como é bem confuso o desenho, então eu vou trabalhar o fundo e vou mostrar para vocês, porque vai ficar mais fácil. Olha, peguei verde pântano, pincel número 2, bem gastinho, e eu vou começar aqui, ó, nessa área, pouquíssima tinta, tá, gente? O trabalho nessa superfície, ele fica bem delicado. Ó, e tá vendo como desliza? A gente coloca a tinta e ele desliza. Se você esfregar muito, você acaba tirando a tinta. Então tem que ir colocando devagarinho. Vai lidando com o pincel para não ficar manchado. Porque depois não tem como tirar essa mancha. Daqui a pouco ele seca, aí você não tira mais. Aqui a gente tem as 3 sépalas dessa framboesa. A gente tem um risquinho ali que é o cabinho. Que eu achei esse galinho aqui muito gracioso e quis colocar com o galinho. Esse risco é o resultado de 3 fotos que minha sobrinha tem essa framboesa na casa dela. Eu fotografei. Uma amiga também tem. Eu pedi fotos e ela me mandou. Inclusive a foto, essa flor é da foto que ela me mandou. Aí eu fiz a montagem do galinho que coubesse aqui no meu americano. Você viu que eu deixei ali, ó, o cabinho, que vai ser bem fininho. Agora aqui eu já vou limpando meu pincel. Aqui a gente tem um buraquinho também. Ó, já coloquei. Eu vou limpar meu pincel aqui. Olha como a gente consegue um acabamento assim bem leve. É só você ir puxando aquela tinta. Bom, aqui a gente tem esse lado. Olha a corzinha bem suave que fica. Aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho da tinta. Porque eu preciso crescer também aqui, olha. Aí, gostei. Agora, peguei mais um pouquinho de tinta. Eu venho aqui nesse cantinho. Geralmente eu não gosto de fazer o fundo primeiro, porque eu gosto de fazer o fundo com água, mas aqui não funciona a água. Aqui também vou deixar assim leve, não vou colocar a mesa, vou deixar o raminho solto. Sempre nos cantinhos tem que ficar um pouquinho mais escuro do que a borda. Então se ficou muito suave, aí você põe um pouquinho mais. Ó, dá uma escurecidinha no cantinho.
e pra fora, daí tem que vir morrendo aquela tinta, vem sumindo. Respeite todas as curvinhas que você achar no risco, porque elas são importantes. Pronta essa parte com essa cor, veja uma coisa. Olha, como você vai colocar o fundo? Não coloque uma roda em volta. Faça assim, olha. Tá vendo? Dessa ponta nessa. Olha o fundo, ele terminou ali. Aí você pega dessa ponta até a parte mais alta ali. Como o espaço é mais largo, você viu que eu fiz assim, ó, meio curvo. Se você for colocando o teu pincel, olha, aqui também temos um espaço largo, ficou curvo. Sempre na ponta mais alta até a outra ponta mais alta, nunca ultrapasse essa linha. Olha, porque se você ultrapassar, você vai fazer uma roda de sombra em volta. Agora nós vamos fazer, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 framboesas. Eu vou deixar esta daqui bem escura, bem madura. Eu vou colocar o vinho. Eu vou preencher inteira de vinho. Tô colocando aqui, ó, um pouquinho de sombra de azul marinho. Bem no lugar onde ela tá por trás. Você viu que eu deixei aqui, ó, eu respeitei todas as curvinhas, porque ela é cheia de ondinhas. E agora, com muito cuidado, branco, com o pincel bem aparadinho, ou então um pincel com pontinha bem fina, você vai pegar assim, ó, você suja o pincel na tinta e vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma apertada no pincel, ó. Viu que vai ficando uma meia-lua? Essa eu vou prender, eu vou imaginar que ela tá presa aqui. Então, o cabinho dela tá aqui. Vamos imaginar o cabinho dela aqui. Ela tá lá por trás. Mas essa daqui é a área de luz. Então, sempre eu faço, por exemplo, essa, o cabinho tá aqui. Então, eu vou fazer essa pincelada assim, tá? Sempre nesse sentido. Aqui não precisa colocar muito branco, porque aqui é uma área bem sombreada. É mais aqui onde tem mesmo essa, que tá aparecendo a luz aqui, que a gente coloca. Aqui em cima eu só vou dar uma apertadinha de pincel assim, ó, só pra marcar. Depois, com o pincelzinho zero, a gente pode ainda fazer isso aqui, ó. Muito leve. Não precisa fazer em todas. Se alguma ficar meio grossinho, você volta e tira. Aí você pode pôr um pontinho assim, olha. Que gracinha. Tá, ali nem vou colocar. Pronto. Agora nós vamos fazer esta aqui em cima. Para esta aqui, que também tá por trás, eu vou usar o vermelho tomate. Vou preencher, respeitando as curvinhas, tá vendo? É ali onde a gente vai dar aquela pinceladinha. Pronto, coloquei o vermelho. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra nessa com o vinho. E a sombra vai ficar nessa área aqui, ó. Porque aqui é o lugar que tá por trás da flor e atrás da folhinha também. Esse risco, você pode colocar ele num pano de prato. Não precisa ser só num americano. Vai espalhando a sombra assim, ó, redondo. Essa frutinha, ela é meio compridinha, ela não é bem redonda. Mas ela não é tão comprida também como uma amora.
Tem gente que chama ela de amora silvestre, mas a amora, quando a gente tira esse cabinho, ela não é oca, ela é cheinha. E a framboesa, quando você tira o cabinho, ela tem um buraco. Olha, um pouquinho do branco, pincelzinho sujo de tinta, não pode pôr muita tinta. Aqui fica o cabinho, ali fica a parte da ponta. Então, eu começo por ali, fazendo esse movimento, ó. O meu pincel tá do tamanho certinho, é só eu dar uma apertadinha com ele que ele já faz o tamanho que eu quero da frutinha. Olha, aqui, ó. Pronto, acho que chega. Porque agora eu vou com o zero fazendo esse... É um meio contorno que a gente faz mais nessas aqui da área de luz. E depois esse pinguinho, que não é exatamente no meio da bolinha, tá? É um pouquinho para baixo do meio. Em cada bolinha dessa tem uma hastezinha bem pequena. Então, esse pontinho simboliza isso. Agora que eu fiz as duas frutinhas, já tá colorido o nosso trabalho, eu vou começar fazendo essas folhinhas, porque todas elas agora eu já posso fazer praticamente todas as folhinhas. Nós vamos usar o verde pinheiro, o verde pistache e o erva doce. Você pode usar cores similares, não tem que ser exatamente essas. Olha, fiz essa folhinha aqui e agora eu vou fazer essa e você vai acompanhar. Verde pinheiro, tá vendo esse risquinho? Você passa uma pincelada aqui e puxa o verde pinheiro pro lado onde tem o risquinho, deixando um pedaço ali. Essa é uma metade da folha. Aqui temos a outra metade, que eu vou colocar o verde pinheiro aqui, ó, do outro lado. Tá vendo? Eu tô colocando o verde pinheiro aqui, ó, embaixo da frutinha. Aqui na bordinha até a ponta. Aí eu vou trocar de cor. Vou usar o verde pistache. Você pode usar um outro verde mais claro. Um verde folha, um verde abacate, o verde claro que você tiver. E vou colocar aqui, ó, no buraquinho que sobrou. Vou puxar. Depois eu coloco aqui, ó, toda a pontinha e puxo pra dentro, aqui, ó, puxo pra cima do verde pinheiro, sem cobrir totalmente ele. O meu ficou bem clarinho, então eu vou pôr um pouquinho mais do pinheiro aqui. Nesse ponto, eu lavo meu pincel e vou colocar um pouquinho do erva doce para fazer aquelas ranhuras ali. Então, vou colocar a tinta, depois eu puxo. Que aqui o espaço é bem pequenininho e tem que ficar bem de leve. Ó, vou colocar a tinta e daí vou puxar. Que eu quero que fique essa ranhura. Desse jeito eu vou fazer todas as folhas. Eu vou fazer mais essa pequenininha aqui. Ó, tá vendo que o risquinho tava pra cima. Aqui é um espaço muito pequeno, então eu preenchi essa parte, praticamente. Eu vou colocar só um pouquinho do pistache aqui, ó, no finzinho dela. Porque ela tá por trás dessa outra. Tá, um pouquinho do pistache do lado de cá. Tem que lavar o pincel, porque a cor mistura. E finalizo aqui, ó, com o pinheiro. E ela vem só até aqui mesmo.
erva doce. E um pouquinho aqui. Pronto. Ela tá por trás da frutinha. Mas eu tenho aqui a marcação também, ó. Vou puxar o verde pinheiro para esse lado. Essa linha aqui, ela passa por trás da sépala e vem terminar aqui. Eu vou deixar aqui a pontinha já toda escurinha. Esse lado de cá, você viu que vai ficar aqui, ó, escuro com escuro? Só que esta tá por cima. Então, a gente vai colocar o verde pinheiro aqui na ponta, vai puxar. Vai colocar aqui embaixo, atrás do cabinho. Normalmente. Vou finalizar esse lado aqui com o pistache. Aqui só um pontinho, porque o espaço é muito pequeno. Depois aqui, ó, paralelo com essa linha de verde pinheiro, eu vou colocar o pistache de novo. Aqui vai um pouquinho também. Um pouquinho do erva doce ali, para mostrar que ele tá por cima. E um pouquinho do erva doce aqui. E agora eu vou separar as duas com o pincel zero e com erva doce. Aqui, ó, ela vem aqui e faz isso aqui. É uma serrinha aqui, ó. Aqui nem precisa mais, eu vou morrendo assim com a tinta, tá? Separei uma da outra. Esse cabinho vai com verde pinheiro. E por cima, ilumino com erva doce. E faço aqui no meio também um risquinho assim, ó, com erva doce. Vou fazer as outras folhinhas da mesma forma. Confira as folhinhas, como ficaram. Agora, nós vamos pintar essa frutinha aqui, que tá um pouquinho verde. Então, eu vou colocar o erva doce. Eu vou fazer, olha, pincel sujo, sem lavar mesmo. Peguei um pouquinho do vermelho. Eu vou dissolver aqui o vermelho, porque eu quero uma sombra bem leve. Vem limpando o pincel. E agora eu vou fazer com o verde pistache a mesma coisa pro lado de cá. Ó, deixei todo sujinho. Ficou uma cor bem clarinha. Agora eu vou usar o branco para fazer as simulações de bolinhas. Prontinho. Vou colocar também uns pontinhos de branco, embora em alguns nem apareça. Pronto. Agora essa parte aqui, coloco o verde pinheiro, não lavei meu pincel, tá? Vou colocar o verde pinheiro na sépala. Parece até que ficou por cima, ali não vai aparecer, mas eu vou iluminar com o erva doce, aqui, ó. Pro lado de cá, a mesma coisa. E aqui no meio, a mesma coisa. Aqui eu ponho a luz assim, ó, bem nessa parte de cima. Deixo o rabinho aqui mais escurinho. O cabinho sai daqui de dentro.
Ó, bato o pincel ali e puxo, já tô iluminando com o erva doce. Esse cabinho aqui também, ó, vou encher ele com verde pinheiro. Ele passa aqui. Esse daqui encontra. E ele vem sair aqui embaixo. Aqui, ó. Você viu que eu tô preenchendo mesmo com verde pinheiro. Aqui onde os dois se encontram, fica um pouquinho mais grosso. E eu vou iluminar com erva doce, deixando assim meio sujinho. Não precisa fazer uma linha muito certinha. E esse daqui posso fazer só uma linha, porque ele é um pouquinho mais fino. Com o verde pinheiro, já vou aproveitar e fazer a sépala desse aqui, dessa fruta aqui, que a fruta tá por cima da sépala. E o erva doce, eu vou colocar aqui, ó, primeiro nesta, aqui bem nesse contorno, vou dar uma esfumaçada pra dentro. Nessa daqui, tem uma dobrinha aqui, ó. Uma pincelada pra cá e uma pra cá. E agora, o do meio, que tá por cima dos dois lados aqui. Ó, acredito que dá pra ver bem certinho. Pra essa última frutinha aqui, eu vou usar o vermelho Natal de base e o vermelho profundo de sombra. São cores um pouquinho mais claras. Você pode usar qualquer tom de vermelho, tá? Não tem um vermelho específico. Eu tô usando cores diferentes aqui só para mostrar que elas diferem entre si. O grau de maturação vai definir a cor, o vermelho que você vai... o vermelho que ela vai ficar. Considerando que a frutinha tá de pé nesse sentido, então eu começo aqui de baixo, fazendo a pinceladinha arredondada, puxando sempre nesse sentido, a meia-lua nesse sentido. Veja que aqui a folha tá por cima da fruta, então ela não vai ficar redonda. Depois nós vamos fazer um acabamento na folha, porque ela tá por cima. Limpe de vez em quando o seu pincel, porque às vezes vai carregando muita tinta. Quando for chegando aqui em cima, você tem que ir fechando. Ó, você vai fazendo esse movimento. Aqui, bem pertinho das sépalas, você pode pôr assim uns batidinhos com o branco, porque ela fica bem... tem uma parte aqui bem branquinha. E agora, aquele acabamentinho com o branco. Vou fazer agora com verde pinheiro, aqui o acabamento da folha em zigue-zague, que são pontinhas, que passam por cima da fruta. Frutas prontas, agora nós vamos para a flor. E eu vou preencher toda a flor com branco. Agora que eu preenchi de branco a flor, eu vou usar um pouquinho do cinza para fazer a sombra. Aqui eu tenho uma dobrinha. Aqui. Então, a sombra vai por baixo. Aqui, ó, vai ficar mais escurinho. A dobrinha aqui fica bem clarinha. Eu tenho aqui essa pétala que tá por baixo dessa, tá encostando. Então, essa aqui tá por trás.
ela tem que levar um pouquinho de sombra. Essas outras, eu vou colocar assim, ó, um pouquinho, uma manchinha de cinza. Porque se a gente preencher só de branco, a flor não fica com volume. Tô fazendo assim, sujeirinhas, olha, pequenas manchinhas. Aqui também nós temos uma dobrinha. Então, eu vou fazer assim. Sombra por baixo. Agora, eu vou voltar com o branco purinho. Vou pegar o pincel nessa posição, com o branco pra frente. E vou marcando aqui a bordinha da dobra. Olha como apareceu bem. Vou fazer desse lado também, segurando o pincel nessa posição. Porque eu quero que o branquinho fique pra frente. Agora, com o pincel zero, eu dou algum acabamento que precisar. Algum lugarzinho assim que a tinta não pegou direitinho, você pode arrumar. Esse miolinho, primeiro a gente vai preencher com verde pinheiro. Pode ficar assim, bem redondinho mesmo. Segundo, eu vou usar o amarelo ocre e o zero. E vou fazer assim, ó, pra fora aqui, partindo do verdinho, uma porção de risquinhos. O meu risquinho tá mais ou menos, assim, não chega a 1 centímetro. Pouquinho menos que 1 centímetro. Aqui no miolinho, eu vou colocar muitos pontinhos de ocre. Ó, preenchi quase de pontinhos de ocre. E agora, eu vou pegar uma pinceladinha de sépia, uma pinceladinha de ocre. Vou colocar aqui para vocês verem. E como essa corzinha é um ocre mais escurecido, ó, um pouquinho mais forte, eu vou fazer muitos pontinhos na ponta desses risquinhos de ocre. Não é para colocar assim em fila, você vai colocar assim salteado. Mas vai manter a forma, ó, é uma forma redonda. Então, assim ficou o nosso galinho de framboesa. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula. Esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até a próxima!